Exercícios! Olá, essa é uma videoaula de resolução de exercícios de função afim ou função do primeiro grau, ok? No exercício número 1, foi dada 4 funções e está sendo pedido para que seja identificado quem é o coeficiente angular, que é representado pelo A, e quem é o coeficiente linear, que é representado pelo B, e ainda dizer se a função é crescente ou decrescente. Bom, nós sabemos que uma função do primeiro grau é representada por f de x igual a ax mais b. O a é sempre quem está acompanhado do x, e o b é sempre o termo independente, aquele que não acompanha incógnita. Muito bem, então. Aqui nessa letra A, nós temos que quem está acompanhando o x que não aparece é o nosso a. Então, o nosso a é o 1. E o b, o nosso termo independente, é o 2. Para classificarmos uma função em crescente ou decrescente, bastará olhar o sinal do coeficiente angular, bastará olhar o sinal do a. Como o sinal deste a é positivo, então a nossa função é crescente. Na letra B, cuidado! Muita gente vai dizer que o a é 1. Acontece que o a é sempre quem está acompanhado do x. Então, aqui no caso, o a é menos 3. O b é o nosso termo independente, aquele que está sozinho, então o b é 1. E para classificarmos em crescente ou decrescente, olhamos o sinal do a. Como o sinal do a é negativo, a nossa função é decrescente. Na letra C, foi nos dada apenas que f de x igual a 2x. O a é quem acompanha o x, então o a é 2. Porém, nós não temos aqui a representação do b. O b não está aparecendo, então o nosso b é 0. Nossa função será classificada como crescente porque o a é positivo. E na letra D, nós temos que o a acompanhando o x é o 5, o b é o menos 8. Como o sinal do a é positivo, função crescente. Ok? Bom, a número 2 pede para calcularmos o zero das seguintes funções. Bom, primeiro a gente tem que ter claro o seguinte, o que é o zero da função? Zero da função é exatamente o ponto onde a reta da minha função do primeiro grau corta o eixo x. Cortar o eixo x significa que o nosso y é zero, certo? Então, é isso que a gente vai estar procurando aqui. Onde que a reta do gráfico corta o eixo x? Para fazermos isso, a gente tem que saber quem é o a e quem é o b, né? O a na primeira é 1 e o b é 3. E tu vai ter duas maneiras de fazeres isso. Ou tu usas a fórmula que diz que x é igual a menos b sobre a, substitui. Então, ficaremos com menos 3 sobre 1 e menos 3 sobre 1 é menos 3. Ou tu usas essa fórmula, ou tu vais lembrar do conceito que eu te disse, que o f de x precisa ser zero, o y precisa ser zero. Então, se o y precisa ser zero, basta você pegar o x mais 3 e igualar a zero, certo? Digamos que você não lembre dessa fórmula, digamos que você não lembre como se chega nessa fórmula, te deu um branco, o que você faz? Simplesmente fala que o f de x é zero, porque é isso que acontece. E fazendo isso, você calcula aqui a tua equaçãozinha do primeiro grau, que é muito mole, né? Esse 3 vai passar para trás, então o x é igual a menos 3. Ou seja, calculamos o zero da função também, tá? Na letra B, nós temos que o a é menos 2 e o b é 4. Ou usamos a fórmula x igual a menos b sobre a e substituímos, né? Ficamos menos o b, que é 4, dividido pelo a, que é menos 2, e menos 4 dividido por menos 2 vai dar A2. Sinais iguais mais. Ok. Ou fazemos isso, ou dizemos que o menos 2x mais 4 é igual a zero. Resolve lá a tua equaçãozinha do primeiro grau e também tu chegas que o x é 2. Vai de ti, tá? Letra C. O a é 2 e o b é menos 5, certo? Ou usamos a fórmula x igual a menos b sobre a, que será menos o menos 5 sobre 2. Aqui a única coisa que a gente pode fazer é, ou pode dividir, né? 5 dividido por 2 é 2,5, mas aqui não tem a necessidade. Podemos fazer aqui devemos fazer a regrinha de sinal, né? Sinais iguais mais. Então, corta o eixo x nos 5 meios. Ou fazemos isso, ou dizemos que 2x menos 5 é igual a zero. Resolve a tua equaçãozinha do primeiro grau. Ok, é o que nós temos. No número 3, está pedindo para determinarmos onde que a reta corta o eixo x e corta o eixo y sem construirmos o gráfico. Corta o eixo x quando o y é zero.
Ou fazemos lá, pegamos ali o 4 menos 2x igualamos a zero, ou usamos que o x é igual a menos b sobre a. Substituindo o menos b sobre a, ficaremos com menos o 4 sobre menos 2, que dará mais 2. Então, corta o eixo x no ponto 2. E o eixo y será cortado no b. Quem é o b nessa função? É 4. Então, corta o eixo y no 4. Na letra B, onde é que vai cortar o eixo x? Vai cortar no menos b sobre a. Substitui, nós ficaremos então com mais 2 terços. Corta o eixo x no mais 2 terços. E corta o eixo y no b. Quem é o b? O 2. Acabou. Na letra C, corta o eixo x no menos b sobre a. Então, substitui, ficamos com menos 4 sobre menos 1, sinais iguais mais. Então, corta o eixo x no 4. E vai cortar o eixo y no b. Quem é o b? É 4. Número 4, deu a lei de formação que f de x igual a 1 menos 5x e pediu para calcular na letra A o f de 0, depois o f de menos 1 e depois o f de 1/5. Como é que fazemos isso? Colocaremos no lugar do x o valor que está sendo dado ali. Então, pegamos lá o f de x, pegamos a lei de formação f de x igual a 1 menos 5x e na letra A, no lugar do x, colocamos o zero. E aí fazemos o que tem que fazer. F de 0 igual a 1 menos 5 vezes 0 é 0 e 1 menos 0 é 1. F de 0 igual a 1. Para o cálculo do f do menos 1, esse menos 1 será colocado no lugar do x. Então, ficamos com f de menos 1 igual a 1 menos 5 vezes menos 1. 1 mais menos 5 vezes menos 1 dá mais 5, né? Então, 1 mais 5, 6. F de menos 1 é 6. E no f de 1/5, nós temos que f de x é igual a 1 menos 5x, substituímos esse x por 1/5. E aí, é interessante nós lembrarmos que aqui nós temos menos 5 vezes 1/5. O que a gente pode fazer aqui? Ou tu multiplicas, né, o numerador com o numerador, menos 5 vezes 1, menos 5, divide por 5, ou tu simplesmente já pode simplificar aqui, este 5 com este 5, tá? A gente já pode simplificar, então ficamos com f de 1/5 igual a 1 menos 1, e 1 menos 1 é 0, ok? Número 5, a lei de formação é definida por f de x igual a 54x mais 45. Está pedindo para calcularmos o f de 4 menos o f de 2. Então, primeiro vamos calcular o f de 4. Quem é o f de 4? O f de 4, nós pegaremos o 4 e colocaremos no lugar do x. Ok, vamos colocar então. Então, aqui no lugar do x foi colocado o 4. O que a gente faz agora? Vamos fazer essa multiplicação do 54 vezes 4. 54 vezes 4 deu 216. 216 mais 45 dará 261. Tá? Para fazermos o f de 2, mesma coisa. Pegamos a lei de formação dada, que é f de x igual a 54x mais 45. No lugar do x, nós colocaremos o 2. Então, ficamos com 54 vezes 2. 54 vezes 2 é 108. 108 mais 45 é 153. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que foi pedido, fazer o f de 4 menos o f de 2. O f de 4 é 261, menos o f de 2, que é 153. Ou seja, f de 4 menos f de 2 é igual a 108. Ok? Na número 6, foi dada uma lei de formação, f de x igual a ax mais 4. Está pedindo para calcularmos o valor de a, sendo que o f de 2 terá que ser 6, ou seja, quando x for 2, o nosso y terá que ser 6. Ok, então vamos pegar lá o f de x igual a ax mais 4. Quando x for 2, o nosso y tem que ser 6, ou seja, o nosso y, que aqui é o f de 2, terá que ser 6. Então, ficaremos com 6 igual a vezes 2, que é 2a, mais 4. O que se faz agora? Equaçãozinha do primeiro grau. Este 4 passa para frente aqui no caso, né, já que ela está invertida, e 6 menos 4 é 2, agora igual a 2a. E esse 2 que está multiplicando a, se está multiplicando a, vai passar dividindo, e 2 dividido por 2 é 1. Então, o a é 1. É isso, então a nossa lei de formação será f de x igual a 1x mais 4.
Nessa número 7, está dizendo que uma reta passa pelos pontos, menos 1 e 5 e 2 e menos 4, e está perguntando qual é a lei de formação representada por essa reta. Bom, o que nós sabemos? Nós sabemos que a lei de formação de uma função do primeiro grau é representada por f de x igual a x mais b. Nós teremos que calcular quem é o a e quem é o b. Tá, o que a gente sabe também? A gente sabe que o a nós podemos calcular pela divisão da diferença dos y pela diferença do x. Ok. Mas para isso a gente vai ter que saber quem é o y2, quem é o y1, quem é o x2, quem é o x1. Vamos fazer o seguinte, o primeiro ponto, ele é formado por x1 e y1. O segundo ponto por x2 e y2. Tendo claro isso, agora bastará a gente substituir. Então, o nosso A será igual ao y2, que é menos 4, menos o y1, que é 5, sobre o x2, que é 2, menos o x1, que é menos 1. E aí fazemos ali o menos 4 com menos 5, teremos igual a menos 9. E o 2, aí é que toma cuidado, né? Menos e menos, menos com menos aqui vai dar mais. Então, 2 mais 1, 3. E agora a divisão. Menos 9 sobre 3 igual a menos 3. Então, nós achamos o A. Então, este A nós colocaremos lá na lei de formação. Então, nós temos que f de x igual a x mais b. No lugar do A, nós colocaremos o menos 3. Falta agora nós acharmos o B. Para acharmos o B, bastará nós pegarmos qualquer um dos dois pontos, ou o primeiro, que é menos 1 e 5, ou o segundo, que é 2 e menos 4, e substituir aqui na lei de formação. Eu pegarei esse primeiro, que diz que quando x for menos 1, o y é 5. Ou seja, no lugar do x a gente vai colocar o menos 1 e no lugar do y a gente vai colocar o 5. Então, 5 igual a menos 3 vezes o menos 1 mais b. Fazemos ali o menos 3 vezes menos 1, que dará mais 3. Agora, equaçãozinha do primeiro grau, tranquila, né? Esse 3 passa para frente. E 5 menos 3 dará 2. Então, acabamos de achar que o b é 2. Ok, então nós temos a nossa lei de formação, f de x igual a x mais b, onde o a é menos 3 e o b é 2. Prontinho. Aqui nessa 8, pede a lei de formação de uma função dada pelo gráfico. Então, aqui a gente tem o gráfico e a gente tem que tirar a lei de formação que fez com que fosse traçada essa reta. Então, vamos tirar as informações do gráfico. O que ele está nos dizendo aqui? Ele está nos dizendo que quando x é menos 1, o y é 3. Ok. Então, quando x é menos 1, o y é 3. Ele está nos dizendo ainda que a reta dessa função corta o eixo y, e o eixo x também, né? Mas corta o eixo y no zero. Por que eu estou falando sobre o eixo y? Porque quando corta o eixo y, é exatamente o valor do b. Então, também foi nos dito aqui que o b é zero. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que a lei de formação de uma função é dada por f de x igual a x mais b. Só que a gente já sabe que aqui o b é zero. Então, nós teremos apenas que o f de x é igual a x, ok? Bom, o que a gente tem também? A gente tem que, quando o x é menos 1, o y é 3. Então, vamos substituir isso. Quando o x é menos 1, o y é 3. Trocando. Ok? Então, ficamos com a vezes menos 1, que é menos 1a. Esse menos 1 passa dividindo, e 3 dividido por menos 1, menos 3. Então, o a é menos 3. Sendo assim, a gente tem que a nossa lei de formação é f de x igual a menos 3x, certo? Bom, a número 9 foi apresentado pela Universidade de Fortaleza, dizendo que a função f do primeiro grau é definida por f de x igual a 3x mais k. Beleza, essa é a lei de formação da nossa função. Está dizendo que o valor de k para que o gráfico f corte o eixo das ordenadas no ponto de ordenada 5. O que é mesmo o eixo das ordenadas? É o y. Então, está dizendo que para calcular o valor de k, quando o y é cortado no 5. O que significa o y ser cortado no 5? Significa que o nosso b é
é 5. Então, se o nosso b é 5, e aqui nessa função, quando a gente tem que o f de x igual a 3x mais k, este k está ocupando o lugar do b, então, o nosso b é 5, ou seja, o nosso k é 5, ou seja, a letra E é a correta, ok? Fácil, né? A número 10 foi apresentada pela CAF e disse que um táxi começa uma corrida com um taxímetro marcando R$4, ou seja, senta no banco do táxi, tu já está devendo R$4. Está dizendo que cada quilômetro rodado custa R$1,50. Andasse 1 quilômetro, tu vais pagar 4 mais 1,50. Andasse 2 quilômetros, tu vai pagar 4 mais 2 vezes 1,50, então 4 mais 3, vais pagar 7. Se ao final de uma corrida o passageiro pagou R$37, a quantidade de quilômetros percorridos foi D. O que está variando aqui? O que está variando aqui é a quantidade de quilômetros percorridos. Se nós sabemos que o f de x é igual a x mais b, e se nós sabemos que o cara pagou, o cara ou a moça, não sei se falou ali, disse que o f de x vai estar pagando R$37. Disse também que o nosso valor fixo é R$4. E disse também que a cada quilômetro rodado você pagava R$1,50. Então, a cada quilômetro rodado tu pagava R$1,50. Então, vamos substituir esses valores. Bora lá. 37 será igual a 1,5x, 1,50x, mais 4, que é o fixo. Agora, a equaçãozinha do primeiro grau. Esse 4 vou passar para frente, 37 menos 4 vai dar 33. 33 igual a 1,5. Este 1,5 passa dividindo e 33 dividido por 1,5 é 22. A número 11 é do Enem de 2017. Ela diz assim: em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20, mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. A representação algébrica do lucro L em função do tempo T é. Bom, a gente sabe que o nosso f de x igual a ax mais b. Está nos dizendo que o lucro é em função do tempo. Então, a gente tem que o LT é igual ao AT mais B. O lucro em função do tempo, tá? Então, lucro em função do tempo. Bem, o que a gente tem? A gente tem o gráfico de uma função. Então, a gente vai ter que tirar as informações desse gráfico. O que nós temos aqui? Aqui nesse gráfico, nós temos que quando o x é 20, o nosso y é 3.000. Então, temos um ponto aqui, o ponto 20 e 3.000. Está nos dizendo que corta o eixo y no menos 1.000. Então, temos aqui o b, que é onde corta o eixo y. Então, o nosso b igual a menos 1.000. Pronto, ficou muito fácil, né? Na verdade, essa questão, tu não precisava nem fazer conta nenhuma, né? Deduzindo isso, o que a gente tem aqui? A única alternativa que nos serve, onde o b é menos 1, é a letra D, tá? Pronto, sem conta nenhuma, só com a análise do gráfico. Mas eu vou fazer a conta, tá? Vamos lá, pra gente, de repente alguém não entendeu, vamos fazer aqui a conta. O que a gente vai fazer? A gente vai dizer que o b é menos 1.000, ok? Dito isso, a gente vai dizer que quando o tempo for 20, o lucro será 3.000. Em 20 dias, o lucro é de 3.000. Então, vamos substituir. 3.000 igual a vezes 20 menos 1.000. Esse menos 1.000 passa para frente, ficamos com 3.000 mais 1.000, que dá 4.000, igual a vezes 20. Esse 20 passa dividindo, e 4.000 dividido por 20 é igual a 200. Certo, a letra D que a gente já tinha visto. Número 12 é do Enem de 2018. Também nos deu um gráfico e está dizendo que uma indústria está testando um novo modelo de carro e que 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y e a distância do automóvel é indicada no eixo X. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é D. Tá, então, a gente tem um gráfico e vamos ter que tirar as informações desse gráfico.
esse gráfico é composto por uma reta, então nós temos aqui uma função do primeiro grau. Nós sabemos que a lei de formação de uma função do primeiro grau é f de x igual a x mais b, ok? Agora a gente vai tirar as informações do gráfico para formar essa nossa lei de formação. O que nós temos ali no gráfico? Nós temos no gráfico que a nossa reta está cortando o eixo y nos 50. Ótimo, já sabemos que o nosso b é 50. Olha só, quase já montamos a charada, porque tem aqui as questões para nós assinalarmos e só está dando para assinalar a letra B ou a letra D, tá? Vamos continuar analisando o nosso gráfico. O que a gente sabe ainda? A gente sabe que está cortando o eixo x no 500, então se corta o eixo x no 500, o y é 0. Tá, só que eu vou te dizer o seguinte, ok, com essas duas informações a gente vai colocar lá no f de x igual a x mais b, a gente consegue calcular, mas a gente não vai precisar. Por que a gente não vai precisar? Porque esse nosso gráfico está composto por uma reta. E eu posso analisar se essa reta é crescente ou decrescente. E nós já vimos que essa reta é uma reta decrescente. Então, nós temos uma função decrescente. Qual é a função decrescente aqui? A letra B ou a letra D? A letra B, porque é decrescente quando A é negativo. Então, já assinala, não perde tempo, toca para outra questão. Mas, como está nos sobrando tempo, a gente vai resolver essa f de x igual a x mais b para comprovar que a gente está certo, tá? Então, vamos substituir o que nós temos. Nós temos que o b é 50, então f de x igual a x mais 50. E agora vamos botar aquele ponto ali, onde diz que quando x é 500, o y é 0. Ok, quando x é 500, o y é 0. Faz a tua equaçãozinha do primeiro grau. Vamos ajustar aqui, né, para não dar agonia. Esse 50 passa para trás. Esse 500 que está multiplicando vai passar dividindo. E menos 50 dividido por 500, a gente pode dar uma simplificada por 50. Ficamos com A igual a menos 1/10. Ou seja, o nosso f de x, que era até então ax mais 50, ficará como menos 1/10 de x mais 50. Ou seja, menos x sobre 10 mais 50. A letra B, que a gente já sabia, ok? Outra do Enem, agora de 2011. Está dizendo o seguinte, que um curso preparatório oferece aulas de 8 disciplinas distintas. Um aluno, ao se matricular, escolhe de 3 a 8 disciplinas para cursar. O preço P em reais da mensalidade é calculado pela fórmula. Então, deu aqui a nossa lei de formação, onde o N é o número de disciplinas escolhidas. Alex deseja matricular seu filho Júlio e, consultando seu orçamento familiar, avaliou que poderia pagar uma mensalidade de, no máximo, 720. O que é esse 720 aqui? É a quantidade paga, então é o valor do PN, tá? O número máximo de disciplinas que Júlio poderá escolher ao se matricular nesse curso, sem estourar o orçamento familiar, é igual a... Bom, então, bora fazer. O que eu tenho aqui? Que PN é igual a 980 menos 1.680 dividido por N. O Júlio pode gastar até 720. Então, 720 substitui, a gente está atrás do N, então esse 980 vai passar ali para frente, ele passa negativo. 720 menos 980 é menos 260. Esse N que está dividindo passa multiplicando. Agora, esse menos 260 que está multiplicando passa dividindo, e menos 1.680 dividido por menos 260 é igual a 6,4. Qual é o número máximo de disciplinas que ele pode fazer? 6, né? Porque 7 já vai estourar. Ok? Então é isso. Bye, bye.